Olá, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho de quando Jesus Cristo me salvou e eu fiz a minha aliança com Ele. Eu me lembro que eu estava perdido nos meus pecados, eu estava num relacionamento fora da vontade do Senhor, numa vida sexual fora do casamento. Eu me lembro que eu podia sentir os grilhões do pecado da morte sobre mim, mas o que mais me entristecia é que eu me sentia longe da presença de Deus. Então eu me lembro que eu baixei minha cabeça e disse: Pai, tira tudo de mim, mas não a sua presença, nem seu Filho amado Jesus Cristo, nem seu Espírito Santo. E eu me lembro que eu pedi socorro do Senhor e do alto. Eu senti a presença de Jesus vindo ao meu encontro. E Ele me disse: você não precisa pagar o preço do seu pecado, porque a sua sentença, a sua condenação, a sua culpa eu levei sobre mim. Eu morri no seu lugar. Abandone o pecado e siga-me, você é livre. Imediatamente eu nunca mais fui o mesmo, a minha vida foi transformada. Eu coloquei uma aliança no meu dedo com o nome de Jesus. E eu comecei a seguir Jesus. E Jesus Cristo tocou no meu coração que Ele ia me mostrar que eu tinha um Pai, que é Deus. E verdadeiramente eu me lembro que isso me trouxe a revelação quando Ele me disse assim: não foi você que me amou, eu te amei primeiro. Eu apenas respondi o chamado. Eu me lembro que eu comecei a seguir Jesus, abandonei aquele relacionamento e aquela vida de pecado. E fiz minha aliança com Jesus e vivi o melhor tempo da minha vida. E foi nesse momento que Deus disse para mim algo: me peça o que quiser e eu te darei. E eu me lembro que eu baixei minha cabeça e disse: eu quero ser livre para pertencer a Ti, para Te amar e ser amado por Ti. Eu quero pertencer somente a Ti. Então, anos mais tarde, esse sonho se realizou. Quando eu fiz 26 anos de idade, o Senhor preparou algo maravilhoso na minha vida. Eu coloquei uma aliança de celibato. Eu apenas complementei aqui, eu já tinha antes. Eu escrevi em hebraico Abba, Ruach e Yeshua HaMashiach, que significa Pai, Filho e Espírito Santo. E eu fiz esse propósito. Eu tinha acabado de ser curado de uma depressão. Faltava um sonho. Eu me lembro que era o sonho de ser batizado com o Espírito Santo. Porque no ano de 2023 o Senhor trouxe uma promessa para minha vida, que era o ano da unção do governo, o ano da unção do Espírito Santo. E eu comecei a buscar em consagração a presença do Senhor, eu jejuei. Comecei a me mortificar para mim mesmo, para minha carne, para o meu velho homem. E me gostei dessa promessa. E eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo e o revestimento da unção. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque a Bíblia diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nessa busca eu descobri que minha avó estava com um problema de morte, no qual ela não ia sobreviver. E eu comecei a entrar em guerra espiritual, crendo na ressurreição dela. E ela ressuscitou, saiu do hospital. E quando eu estava ajoelhado do lado da minha cama, no dia 24/12 de 2023, o fogo de Deus veio sobre mim. Eu comecei a orar em línguas. E eu senti o fogo de Deus vindo sobre minha vida. E isso foi uma resposta que eu orei ao Senhor, que Ele respondesse a oferta da minha vida com fogo, que Ele selasse essa aliança de pertencimento com fogo. E sem dúvidas, a minha aliança com Cristo é fruto do noivado da minha mãe com Jesus, porque eu me lembro que nesse meio tempo ela já estava noiva de Cristo. Ela estava em comunhão com o Senhor, orando por mim, para que Jesus me salvasse no tempo em que eu estive perdido. E o Senhor ouviu a oração da minha mãe. E uma das experiências lindas que eu me lembro que eu estava descendo na varanda, onde ela estava em comunhão com Cristo certo dia, e a hora que eu desci, eu vi um serafim de fogo no céu, cujo ele tampava o rosto, os pés, e com as outras asas ele voava. Eu me lembro que eu falei pra minha mãe: mãe, o que é isso? Era um fogo, era um serafim, um anjo em formato de fogo. Quando eu olhei para cima, ele voou. Ele foi aos céus. Minha mãe disse: esse é um sinal do noivado que eu tinha pedido para Jesus. Foi uma experiência sobrenatural também que eu nunca mais me esqueci.